Senhoras e senhores, muito boa noite. É com um grande prazer e enorme alegria que, em nome da Academia de Terapeutas, iniciamos neste momento a primeira conferência psicanalítica com o tema Freud ainda explica? Uma conferência que tem o objetivo de aprimorar e aprofundar o conhecimento dos nossos alunos do tema neste assunto que é tão rico e instigante. A Academia de Terapeutas tem a honra de recebê-los na primeira conferência de muitas que ainda virão, pois nossa história está só começando e temos a plena convicção de que, com o apoio dos nossos alunos e professores, chegaremos longe. Hoje, com 15 meses de trabalho, temos 4 turmas, 120 alunos, já foram realizados 9 estudos de terapias diversas, 9 encontros psicanalíticos, 2 seminários, 16 cursos em parceria com inúmeros professores especialistas, 12 vídeos de estudo disponíveis no YouTube, finalizados 3 grupos de terapia em grupo e iniciamos mais 3 este mês. E aproveitando, também quero anunciar os próximos cursos desse semestre, segundo semestre de 2019. Nós teremos ainda a conferência em setembro, chamada Jornada Jungiana, alguns cursos, análise do desenho na interpretação psicanalítica, workshop Mecanismos de Defesa do Ego, 5 de outubro. Teremos também, no segundo semestre de 2019, análise do desenho na interpretação junguiana, contos de fadas no processo terapêutico segundo a teoria junguiana, enneagrama, ainda mais, terapia com mandalas, caixa de areia, interpretação de sonhos, programador neurolinguístico e também o tão esperado curso de pós-graduação em neurociências cognitivas e comportamentais, com ênfase em PNL, que terá seu início em agosto de 2019. Temos orgulho de dizer que carregamos a marca âmago de qualidade e certamente nossos alunos serão os melhores psicanalistas da cidade. O tema da palestra dessa noite é as 5 lições da psicanálise. As 5 lições da psicanálise é uma palestra que foi proferida pela primeira vez por Freud em 1909 em Clark University, Worcester, Massachusetts, em ocasião de seu 20º ano de fundação. Também foi o primeiro ato de reconhecimento da psicanálise. A palestra de hoje traz um panorama geral da teoria psicanalítica. Trata-se de um assunto fundamental para todo estudante e interessados na teoria psicanalítica. Depois de 100 anos, Freud ainda explica, no contexto da atualidade, sua teoria? Essa pergunta será respondida agora, com o psicanalista, hipnoterapeuta, practitioner em PNL, professor dos cursos de formação em psicanálise clínica, diretor da formação em pós-graduação em teoria e técnica psicanalítica e junguiana, instrutor comportamental do curso de hipnose e PNL clínica, mestrando em psicologia clínica, que será recebido por todos vocês com calorosos aplausos, professor Lúcio de Faria. Vamos tratar de temas importantíssimos sobre a psicanálise, tanto hoje quanto amanhã nos 2 horários, tá? E eu tenho certeza que vocês sairão daqui conhecendo muito mais a teoria do que já conheciam. Bom, antes de nós falarmos das 5 lições, vamos fazer uma pequena volta ao passado para explicar quem foi Freud, né? Porque provavelmente aqui tem uma ou outra pessoa que não conhece a
história de Freud. Então vale a pena falar novamente. Bom, ele nasceu no dia 6 de maio de 1856, em Freiberg, Morávia. E em 1880, e ele sim, quando ele tinha 4 anos de idade, ele se mudou para Viena. Tá? Freud, ele era filho de judeu, o pai dele era judeu e era um comerciante, e o sonho do pai dele era que Freud fosse um médico. Desde pequeno, Freud ele demonstrou que ele já era um garoto prodígio, muito inteligente. Então, o que os pais fizeram? Investiram tudo em Freud, né? Ele tinha até uma irmãzinha que gostava de tocar piano, ela teve que parar de tocar piano para não incomodar o Freud a estudar, tá bom? Bom, quem sabe se eles não tivessem feito isso, hoje nós não estaríamos aqui, né? Então, valeu a pena, né? Bom, em 1881, ele formou-se em medicina, tá? No ano seguinte, ele se tornou discípulo de Joseph Breuer, com o qual trabalhou por 14 anos. Em 1885 a 86, ele foi discípulo de Charcot em Paris. Quando nós falamos essa palavra discípulo, fica parecendo ser uma coisa religiosa, né? Mas isso aqui é residência. Ele fazia residência com Joseph Breuer, depois com Charcot, só que naquela época eles utilizavam esse nome de discípulo. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho desse pessoal aqui. Em 1889, na escola de Nancy, ele acompanhou as experiências de Bernheim sobre hipnotismo, e em 1890 ele abriu sua própria clínica, ou seja, 9 anos depois que ele havia se formado, ele abriu a clínica dele, que era na casa dele, inclusive. Breuer e Freud, eles fizeram uma publicação, a primeira desse gênero, sobre o título Mecanismos Psíquicos dos Fenômenos Histéricos. Esse era de caráter provisório. Em 1895, eles publicaram outro trabalho sobre o título Estudo sobre a Histeria. Tem esse livro, inclusive, naquela coleção do Freud. A sistematização da psicanálise inicia-se em 1897. Freud, com honestidade e coragem, passa a estudar os seus próprios complexos. Então, Freud, ele ficou um período, se eu não me engano, de 9 anos estudando a si, para depois ele começar a encarar mesmo a psicanálise e falar o que ele acreditava. 1901, um caso de, aqui, 89, interpretação de sonhos, só que ele esperou a virada do século para publicar esse livro. Em 1901, ele escreveu um caso de histeria e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905. E o Xistes e sua relação com o inconsciente, em 1905. Por que eu vim só até aqui? Porque quando Freud ele pronunciou as 5 lições da psicanálise, foi em 1909, ele não tinha feito outros escritos. Então, nós colocamos só até aqui, que era a base que Freud tinha para pronunciar aquela conferência. Tá bom? Como o nosso orador Josué falou no início, né? As 5 lições da psicanálise foram proferidas em 1909. A Clark University de Massachusetts, na comemoração do 20º ano de sua fundação, onde Freud e alguns de seus principais seguidores foram convidados para participarem das comemorações e receberem os graus honoríficos. E segundo Freud, aqui foi o primeiro reconhecimento oficial da psicanálise, ou seja, ele começou em 1882. Só em 1909 que ela foi reconhecida por outras categorias fora ali de Viena. Ele já tinha um grupinho dele, tinha Jung, tinha Adler, tinha outros, mas a psicanálise ela ainda sofria muita resistência. Hoje é fácil falar de Freud, né? A gente pensa, ele era um cara, mas na época ele foi humilhado, ele foi desacreditado, fazia um chacota da cara dele. Os primeiros livros de interpretação de sonhos que ele fez, ele vendeu 6 livros, para vocês terem uma ideia. Até que o negócio começou depois a deslanchar. Então, não foi fácil para Freud
essa trajetória dele, viu? E interessante também que ele teve que atravessar o oceano, né, lá para o Novo Mundo, os Estados Unidos, aquela região, para ser reconhecido, porque lá na Europa mesmo ele tinha grande resistência, e em parte porque ele era judeu, viu? Os judeus eram muito perseguidos naquela época, e ele teve uma resistência muito grande. Então, assim, ele até deve um pouco a Jung a oportunidade de ter crescido mais, que Jung que apresentou ele para a Europa. Tá? Bom, muito bem. Antes de entrarmos aqui na primeira lição, o que Freud foi fazer nessa conferência? Ele foi falar da teoria psicanalítica, certo? E ele fez um resumo dessa teoria, ele não aprofundou em nada, assim como nós também não vamos aprofundar aqui. Ele falou um pouquinho da histeria, ele falou um pouquinho da hipnose, ele falou um pouquinho da repressão. Na realidade, aquilo que nós vimos na nossa primeira aula foi o que Freud falou, só que na aula nós vimos com um pouco mais de aprofundamento, né? Então, essas 5 lições ele foi apresentar a psicanálise para um grupo de estudantes de uma universidade nos Estados Unidos. E interessante que a maioria daqueles estudantes não eram médicos, que Freud ele começou a apresentar a psicanálise para os médicos, né? Mas vocês sabem que a psicanálise, um outro motivo de sofrer uma grande resistência é porque ele não conseguia comprovar com fatos científicos aquilo que ele estava falando, porque a psicanálise é subjetiva, é muito complicado. Os meus pensamentos não são os seus, os meus medos não são os seus, os desejos são diferentes, então isso é subjetivo. E a ciência só aceitava aquilo que era comprovado por A mais B. Tá? Bom, então, a primeira lição de psicanálise, Freud, ele fala sobre a histeria. Tá? Então, o que era uma histeria naquela época? Histeria era considerada uma doença que estava em mulheres, por isso esse nome histeria, que vem de útero, tá? Vem desde lá da Grécia. Então, o que acontecia? Eles utilizaram esse nome para tratar de situações que aconteciam com as mulheres, como, por exemplo, aqui, paralisia, no caso dessa Ana O, que foi a primeira paciente do Dr. Breuer, ela tinha paralisia do lado direito, ela tinha perturbações em movimentos oculares, tinha alteração da visão, tosse nervosa, repugnância por água e alteração da personalidade. Então, assim, tudo aquilo que acontecia no corpo da pessoa, somatizava ali no corpo da pessoa, eles chamavam de histeria. Tá? E Freud, aqui nessa lição, ele dizia, inclusive, que essas pacientes iam para os hospitais e quando o médico olhava a paciente, fazia os exames, via que ela não tinha problema nenhum nos órgãos dela, mandava para casa. Não, isso aí, uma hora passa. Então não tinha tratamento para isso. Né? Só que a Ana, que é um apelido que deram para aquela jovem, ela era filha de uma família muito rica, né? E eles tinham um médico particular, que era o Dr. Joseph Breuer. Esse médico, é claro, não ia deixar de atender a moça. Então ele começou a visitar ela toda a tarde para atender essa moça. E ele percebeu que à tarde ela começava a entrar em um estado de estupor, um estado de sonolência. E quando ela entrava nesse estado, ela começava a falar. Ia falando as coisas que acontecia com ela, as visões que ela tinha, os desejos, os traumas, e quando ela terminava de falar, ela se sentia aliviada. Então esse doutor, muito esperto, muito inteligente, ele percebeu que aquilo poderia ser usado para tratar pacientes ditos histéricos. Ele percebeu também que
esses acontecimentos com esses pacientes eram frutos de situações que eles tinham vivido lá atrás, na vida dele de alguma forma, que nós vamos falar aqui dessa moça, o que aconteceu com ela, e que essas situações, como não eram tratadas, elas acabavam vindo em forma de sintomas no corpo. No caso dessa moça aqui em específico, o que aconteceu? Ela acompanhou o pai durante um bom tempo que estava enfermo. E esse pai dela, ele estava essa enfermidade dele era uma enfermidade que levava à morte. Então, todo dia ela ficava ali ao lado da cama do pai para dar força para ele e tudo mais. Então, quando ela começava a sentir alguma coisa que ela não conseguia resolver, ela ficava calada para o pai não perceber. Por exemplo, o pai perguntou para ela certo dia quantas horas eram. E ela estava tão emocionada com a situação do pai que os olhos estavam cheios de água. E ela foi olhar no relógio e não conseguiu ver as horas. Ela não conseguindo ver as horas, aquilo para ela foi traumatizante no momento por causa da emoção que ela estava sentindo pelo pai. Mas só que ela não pôde contar isso para o pai dela também. Ela não queria preocupar ele, né? E ela guardou com ela. Uma outra situação foi um sonho que ela teve. Ela dormiu, né? Estava sentada na cadeira, dormiu. E de alguma forma o braço dela adormeceu por causa da posição. E ela sonhou que estava ouvindo cobras para pegá-la. E o braço dela não se mexia para poder se defender. E os dedos eram cheios de cobrinhas. Então o que aconteceu? Ela acordou daquele sonho muito assustada, mas segurou esse susto para não preocupar o pai. Olha aqui as situações interessantes. Em um outro momento, ela viu a governanta dela, né, com um cachorrinho tomando água em uma xícara. E ela sentiu muito nojo daquilo. Só que ela não teve coragem de falar, porque ela era uma senhora recatada da sociedade, né? Então ela não teve coragem de falar. Mas aquilo também ficou guardado. Aí um outro detalhe, voltando aqui na questão da oração, do sonho que ela teve, né? Que levou ela a começar a ter paralisia do lado direito. Quando ela teve esse sonho que ia ser atacada, ela ficou em pânico e ela foi procurar uma oração para fazer. E ela só lembrou de uma oração, né? Essas orações que já são escritas, decoradas em inglês. E fez essa oração em inglês. Resultado disso tudo. Como ela estava passando um momento muito difícil, porque o pai estava doente, ela começou a desenvolver, então, todos esses problemas aqui. Quando o pessoal viu que ela não estava bem, não deixou ela ficar mais acompanhando o pai. E é justamente naquela hora da tarde que ela acompanhava o pai, que ela tirava um cochilinho lá junto com o pai, que ela, lá na casa dela, no quarto dela, começou também a ficar naquele estado hipnótico, né? Nem dormindo e nem acordada, e que o doutor começou a acompanhar. E nesses momentos ela tinha essas crises, que eram esses ataques histéricos. Então, o doutor Joseph Brown, acompanhando ela, foi descobrindo cada um desses detalhes, o porquê da paralisia do lado direito, por causa do sonho, o porquê das perturbações e movimentos oculares e alteração de visão, por causa daquela hora que ela não conseguiu olhar as horas, né? A tosse nervosa, né? Começava a tossir porque ela não podia colocar para fora e falar para o pai dela o que ela estava sentindo. A repugnância por água, questão do cachorrinho. Então, pessoal, o que aconteceu com tudo isso aí? Essa alteração da personalidade, que ela começou a só falar em inglês, que ela conversava com o doutor só em inglês. Isso tudo foi resultado de problemas que ela tinha passado lá quando estava acompanhando com o pai, que era muito forte para ela, e na hora ela não externalizava para que o pai não sofresse. Então, quando ela começou a falar com o doutor, tudo aquilo que ela queria ter de reação junto com o pai dela, ela teve junto com o doutor, que
nessa época ele não sabia, nem Freud ainda, mas estava havendo uma transferência. Ela estava transferindo ali para o doutor aquilo que ela não transferiu para o pai, ela não fez naquele momento. Então, ali ela pode externalizar a repugnância, o medo, e na medida que ela ia externalizando tudo isso, ela ia ficando curada. Ela colocou o nome de Talkikuri, terapia da fala. Então, essa terapia da fala que nós usamos até hoje, foi a Ana Aberta Parpaio, que é um nome alemão, né? Se eu não me engano, então não é tão fácil de falar. Mas é essa moça aí. Ela que colocou esse nome, ou limpeza da chaminé, tá bom? Bom, o que Freud chegou nas conclusões dele? Ele disse o seguinte: primeiro que Joseph Brag hipnotizava e fazia com que ela falasse o que ela estava sentindo. Ele já aproveitava aquele momento ali de torpor dela, colocava ela no transe e punha ela para falar. Então ela revivia a situação, que aí esse doutor, o Breuer, ele chamava de método catártico, porque a pessoa ia reviver novamente, sentir novamente, tá? Freud dizia que a excitação psíquica é conduzida normalmente pela inervação somática e expressão das emoções. Então, aquela excitação, ou seja, aquela vontade que ela tinha de colocar para fora junto com o pai, não colocava, que ele chamava de excitação psíquica, nesse momento da hipnose, era conduzida normalmente, tá? E ela expressava essas emoções. Fazendo isso, ela se sentia aliviada. Quando a excitação é contida, reprimida, origina-se o sintoma e também a amnésia. Para descobrir o que estava contido, era necessário utilizar a hipnose. Ok? Bom, Freud, então, sendo residente lá de Joseph Breuer, começando a aprender com ele essas questões, e ele sentiu vontade, é claro, de aprofundar esses conhecimentos. E Charcot, lá de Paris, ele tinha um hospital psiquiátrico e ele tratava esses pacientes com hipnose. Então, o que aconteceu? Freud, é claro, queria ir para lá fazer esse estudo. Ele até ganhou uma bolsa para ir lá por causa de um trabalho que ele fez. Mas ele queria ficar um tempo maior. E para isso tinha o quê? Gastos. Na época, Freud era quebrado, né? Tinha terminado de formar, era um médico novo, não tinha pacientes ainda. E aí ele descobriu que Charcot estava sem tradutor do francês para o alemão. E ele se ofereceu para ser o tradutor de Charcot. Então ele andou lado a lado com Charcot durante um ano, aprendendo com ele todas as técnicas de hipnose, como fazer. Ali naquele momento, Freud, ele era médico, né, claro, e os médicos, a maioria deles acreditava que a causa era biológica, a causa dos problemas, e Charcot trouxe uma paciente histérica que tinha um lado do corpo paralisado. Ele hipnotizou essa paciente e transferiu a hipnose para o lado oposto. Nesse momento, então, o que ele mostrou ali para Freud? Mostrou que nem todo sintoma que a pessoa apresenta, nem todo comportamento que ela apresenta é um comportamento de causa biológica, né? Nesse caso aqui, era uma causa psíquica. Ali já foi acendendo a luzinha para Freud, né? Existe algo mais que a gente pode pesquisar além da parte biológica. Então, Freud acompanhou Charcot durante um ano e depois ele acompanhou esse rapaz aqui, o Pierre Janet, que era discípulo de Charcot. Ele também fazia pesquisa com as pessoas e ele usava o termo dissociação histérica. Esse termo dissociação histérica, quando ele falava isso, ele dava a entender que as pessoas tinham duas mentes, né? Foi onde Freud ele começou a usar o termo consciente e inconsciente.
Foi aqui, observando esse rapaz, Pierre Janet, com a dissociação histérica. Depois, ele foi para a escola de Nancy e acompanhou as experiências de Bergman sobre hipnotismo. Esse rapaz aqui, ele utilizava a mão na fronte da pessoa. Ele apertava, né, e falava para a pessoa: olha, quando eu tirar a minha mão, a primeira coisa que vier à sua cabeça você fala, através do método da hipnose. E ele tinha grandes resultados. Freud também utilizou esse método por muito tempo. Bom, muito bem. Entendidos essa parte da hipnose? Então vamos voltar lá, né? Eu estou chegando na segunda lição já. Calma que termina 11, ainda tem muito tempo. Antes das 11, aliás. Então, pessoal, é o seguinte. O que Freud ainda explica disso aqui da primeira lição? Afinal de contas, a pergunta é: Freud ainda explica? Né? Bom, eu pergunto para vocês: a histeria hoje, ela continua existindo? Sim ou não? Continua. Com o mesmo nome? Hoje a gente começou em Freud, essa palavra histeria, tá? E é claro que depois ele dividiu, né, os histéricos e os neuróticos. O histérico é aquele que externalizava no corpo. A questão dos neuróticos era mais só na cabeça, né? Os toques, por exemplo, né? Está ali nessa área. Então Freud, ele dividiu essas duas partes, mas hoje continua existindo a histeria, só que com outros nomes, com várias classificações lá no CID, certo? E vocês vão estudar, inclusive a turma 1, mês que vem, pelos estudos da psicopatologia, tá bom? E a hipnose? Né? Freud ainda explica a hipnose? Por que será que Freud deixou a hipnose? Já que ele se interessou tanto, já que foi a hipnose que levou ele para o estudo do inconsciente, né? Para conhecer o inconsciente, por que ele deixou? Será que ela não tem mais utilidade? Isso nós vamos ver aqui no segundo slide, tá? Lá nós vamos estar falando do recalque, da repressão, mas a hipnose, Freud realmente deixou de usar. Por quê? Porque ele descobriu uma outra técnica que para ele foi melhor, foi mais válido, casava melhor ali com a sua teoria, que era menos enfadonha, né? E ele chegou a colocar nessas 5 lições da psicanálise que ele achava a hipnose enfadonha, cansativa, muitos pacientes não entravam em transe, então para ele não foi algo que foi útil, tá? Isso não quer dizer que ela não seja útil. E também não quer dizer que ela substitui a psicanálise de forma alguma. Né? Hoje muitos aqui utilizam, mas como uma ferramenta pontual para trabalhar uma causa específica, tá bom? Então, nós vamos agora falar aqui da segunda lição, que é a repressão e a resistência. Bom, Freud diz o seguinte, que a repressão são forças que trabalham para tornar o fato traumático esquecido, e resistência são forças que trabalham para o esquecido não voltar. E aqui ele coloca consciente e inconsciente. Eu vou explicar para vocês igual ele explicou para o grupo lá no auditório. Ele falou o seguinte, imagine que vocês estão sentados aqui, ouvindo a minha palestra, e de repente aparece uma pessoa fazendo gracinha, atrapalhando a palestra, querendo chamar a atenção, né? Imagine que chegue 2 seguranças e coloque essa pessoa lá fora e tranque a porta. E que depois, para evitar que essa pessoa entre, pegue as cadeiras e coloque encostado na porta para segurar. Aí ele disse o seguinte, os seguranças é a repressão, que pega aquilo que está incomodando e leva, tira, né? A resistência são as cadeiras que são colocadas lá para impedir aquilo que incomodava de voltar, né? Que mais para frente vai ser conhecido como mecanismo de defesa do ego, tá?
Bom, e aí ele diz o seguinte: nós aqui conversando, nós somos o consciente, porque é onde nós pensamos, nós raciocinamos, não é? E aquele que está lá, que nós não estamos tendo acesso a ele, nós não estamos vendo, ele é o inconsciente. Então ele fez essa diferenciação. Aí ele ainda diz mais. Agora, o fato do rapaz estar lá fora significa que ele deixou de existir? Não. O rapaz está lá fora, ele continua gritando, continua tentando entrar, continua importunando, mas nem sempre você vai ouvir claramente, certo? Suponhamos, ele diz, que o Dr. Stanislaw, que esse rapaz que era um médico, que chamou o Freud para ir dar essa conferência, né? E ele era o diretor lá daquela faculdade. Suponhamos que esse doutor resolve ir lá fora e conversar com aquele rapaz, acalmar esse rapaz e conversar comigo, e logo em seguida trazer ele aqui para dentro e ele ficar sossegado ouvindo. Esse doutor, ele vai ser o mediador. E esse é o papel do psicanalista: encontrar aquilo que fica incomodando e fazer essa mediação, trazer ele aqui para o consciente, para que haja paz no coração, entendeu? Para que haja tranquilidade. Aí ele fala o seguinte, aí ele vem e fala da hipnose. Ele fala assim: olha, a hipnose, ela cobre a resistência. Como assim a hipnose cobre a resistência? Né? Porque Freud descobriu, né, o grande achado dele foi que a resistência, as cadeiras encostadas na porta são muito importantes. Porque se tem uma cadeira encostada naquela porta ali, ela está ali para impedir alguma coisa de entrar. Que coisa é essa? Então, temos que descobrir. Né? Então o psicanalista, o papel dele é de descobrir onde está a resistência e o que ela está guardando. Né? Então, é um dos outros motivos que Freud deixou a hipnose. Porque ele diz o seguinte, que quando a pessoa está em transe, o que a técnica da hipnose faz? Ela ultrapassa essas barreiras da resistência. E às vezes não chega ali onde ele quer. Às vezes ela vai até um ponto e fica só nesse ponto. Essa é a ideia de Freud. Tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Aqui, pronto. Outra vez eu trouxe uma imagem de uns neurônios, hoje eu coloquei uma cebola que eu achei que é mais ilustrativa. Né? Quando se faz o tratamento, o desejo insuportável parece ficar suspenso. Porque o inconsciente cria um substituto do reprimido. Mas o impulso desejoso continua a existir no inconsciente à espreita de oportunidade. Então, olha só. Aconteceu um trauma, né, na vida da pessoa. Está aqui o trauma. É esse pontinho aqui, o centro da cebola. E a cebola, ela desenvolve o quê? Várias camadas. Essas camadas é o substituto do reprimido. É como se ele fizesse o seguinte: eu vou criar isso aqui para enganar ele, entendeu? Ele achar que o negócio ficou resolvido e eu me safar. É mais ou menos isso que acontece. Que é o que Freud chama também de sobredeterminação. Mais para frente nos estudos, ele vai dar esse nome, está sobredeterminado. Porque uma coisa está ligada à outra. Todo esse mecanismo aqui que foi criado é para proteger o ego desse fato traumático, tá? Então, aí é criado então esse mecanismo, tá bom? E aí parece haver uma cura. Às vezes a pessoa começa a fazer um tratamento com psicanálise e em pouco tempo ela parece ter uma melhora. Mas isso não é porque você é um super psicanalista, um terapeuta de grande potencial. Não é só por isso. É porque houve ali
um tratamento no substituto, tá? Para dar ideia, passar a ideia para você que o negócio está resolvido. A Lacan vai dizer que quanto mais você se aproxima, mais o negócio fica feio, né? A pessoa fica mais resistente, às vezes quer desistir da terapia, fica nervosa, acusa o terapeuta, ele é que não sabe, né? Quer falar coisa que não tem nada a ver, não sei o quê. Então, quando a pessoa está esperneando assim, é porque você está aproximando do núcleo patogênico, tá certo? Então, Freud diz o seguinte, que para a recuperação é necessário fazer o trajeto até a origem. Então, no caso, a hipnose, segundo ele, não leva até a origem, tá? Então, como que faz esse trajeto até a origem, né? Através da terapia da fala, da associação livre, identificando os mecanismos de defesa e tirando tudo aquilo que está ali, procurando algo que está mais atrás, tá? Até que a personalidade da pessoa, ela acaba se convencendo, vem para a razão, ela vai aceitar, ela pode acabar sublimando aquilo que estava incomodando, desviando o foco da energia dele para outras situações produtivas, ou ela pode reconhecer como justa aquela repulsa que ela estava tendo. E reconheceu, se a gente for jogar lá para Jung, né, ela aceitou a sombra dela, e aí a melhora ela vem. Tá? Bom, terceira lição, Freud, ele fala da associação livre, da interpretação de sonhos e dos atos falhos, né? Ele, nessa conferência aqui, na terceira lição, ele chegou a falar com o pessoal o seguinte, olha, eu por mim, eu falava com vocês só sobre a interpretação de sonhos. Para mim isso era o bastante. Porém, né, se eu chegasse aqui e começasse a falar só da interpretação de sonhos, eu poderia ser taxado como um vidente, alguma coisa assim. Então eu tenho que explicar para vocês toda a teoria primeiro, para que vocês entendam, né, essa questão da interpretação dos sonhos. Tá bom? Bom, começando pela associação livre. Freud, ele diz o seguinte, que as ideias nunca deixam de aparecer. O que é uma associação livre? Às vezes a gente fica perguntando, mas o que é associação livre, meu Deus do céu? Associação livre a gente faz direto, o tempo todo. Tem pessoas que faz cada associação que você fala, meu Deus do céu, será que ele vai chegar onde ele tinha que chegar? Então eu vou dar um exemplo para você que Freud deu. Ele usou um exemplo de uma pessoa andando num trem, né? Mas a gente tem só metrô aqui, né? E quase todo mundo não anda no metrô. Quer dizer, a grande parcela que eu acredito que não anda em metrô, anda? Quem anda de metrô? Levanta a mão. Até que não é tanta gente assim, ó, só uns 5. Bom, suponhamos que você esteja no seu carro, dirigindo, né? Quando você dirige, olha para o lado esquerdo, você vê um hotel muito bonito e você lembra de uma viagem que vai fazer no mês seguinte. Quando você lembra nessa viagem, ela logo te remete a uma outra viagem que você já fez e que lá teve água de coco e tudo mais. Quando você lembra da água de coco, automaticamente você vai lembrar de uma pessoa que estava do seu lado naquele dia, conversando com você e falou um assunto interessante e às vezes falou de uma doença, e nessa doença você lembrou que tem uma tia que tem essa doença também, e aí um assunto vai puxando o outro. Isso é uma associação, é uma associação de palavras, é livre porque ela não é comandada ali pelo terapeuta, você deixa a pessoa ir falando aquilo que vier à cabeça dela, e nessa fala que vai aparecendo na cabeça dela, o terapeuta vai observando os mecanismos de defesa. Então é uma coisa simples, todo mundo faz associação livre o tempo todo. Bom, o material associativo está sob resistência, e é onde, através da interpretação, se extrai o que ele coloca?
um metal precioso. Então, nessa associação, o terapeuta ele vai perceber algumas nuancezinhas de resistência, e aquilo que ele resiste a falar, ou muda de assunto, ou ele dá uma pausa maior, pensa sobre aquilo, é onde está escondendo alguma coisa atrás da porta, que vai fazer com que o terapeuta investigue naquela linha. Inclusive, nessa conferência, ele fala, olha, Jung, né, e seus colaboradores, eles desenvolveram a técnica da associação livre, que é a associação de palavras, que é semelhante à associação livre, né? Mas é diferente a associação de palavras, porque Jung, depois de conhecer o seu analisando, ele vai ler uma lista de palavras que ele fez, que ele sabe que tem relação ali com o analisando, e a pessoa, na hora, ela precisa fazer uma associação daquela palavra, né? Eu já falei isso aqui na primeira aula, talvez vocês se lembrem. Então, por exemplo, ele pergunta para a pessoa, mãe, a pessoa responde, amor, pai. Aí a pessoa para um pouco, pode ter alguma coisa, e anota até os segundos que demorou, né? Escola, trabalho, né? Trabalho, cansaço, família, lá, e assim vai. As palavras que a pessoa demora mais a falar, igual essa que eu fiz, pai, deu uma pausa, ali pode estar demonstrando uma resistência, tá bom? Então, a associação de palavras, ela é uma derivação da associação livre, mas é algo mais controlado pelo terapeuta. Ele vai trazendo as palavras e a pessoa vai respondendo, tá bom? Bom, a interpretação de sonhos, né? A interpretação de sonhos é muito interessante. Freud, ele interpretou seus próprios sonhos para conhecer os seus traumas, tá? Esse foi o livro que foi o marco da psicanálise. Através desse livro, por exemplo, ele conheceu Jung, né? Jung comprou o livro dele, leu, achou muito interessante, entrou em contato, os dois começaram a escrever cartinha um para o outro. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Começaram a escrever cartinha e tudo, se comunicar, depois se encontraram. Ele acabou se simpatizando muito com Jung, que se tornou um discípulo dele, e eles caminharam por algum tempo até se separar. Que foi bom eles se separarem, porque aí você tem mais teorias para estudar, né? Então, assim, a interpretação de sonhos, Freud disse que ela é, na realidade, a estrada real para o conhecimento do inconsciente. É a base mais segura para a psicanálise, tá? Porque ali nos sonhos, tudo aquilo que está no seu inconsciente é colocado para fora. Tudo aparece, que diga quem fez a aula de interpretação de sonhos quarta-feira, né? Então, assim, tivemos aula quarta-feira agora. Então, quem foi para a aula sabe como é que o negócio é. Então, o que acontece? Ela mostra o que está no inconsciente da pessoa, né? Em alguns casos, pode causar até um pouco de espanto. A pessoa, às vezes, nem sabia que era tudo aquilo, tá? Mas a interpretação dos sonhos é essa estrada segura, né? Para o inconsciente, a estrada real, e ela é a base mais segura para a psicanálise. Ele diz que o conteúdo inteligível, sem nenhuma semelhança com as satisfações e desejos, eles saem distorcidos, né? Então, assim, é claro que o terapeuta ele vai precisar pegar esse sonho e desse sonho tirar as associações, né, com o seu paciente. Eu lembro que uma das nossas professoras de sonhos, freudiano, que é a Raimunda, ela pega um papel, amassa ele todinho e mostra, fala assim, olha, no sonho ele sai assim, ó, tudo isso que está aqui nesse papel sai todo amassado, todo distorcido. Então, o que o terapeuta tem que fazer, junto com o seu paciente? Desamassar essa folha para entender o que está escrito ali, né? Tem que interpretar o que esse sonho está mostrando. O conteúdo manifesto ele deve ser diferenciado dos pensamentos latentes dos sonhos. O conteúdo manifesto do sonho é substituído e deformado
para os pensamentos inconscientes do sonho. Por que que esse conteúdo aqui, segundo Freud, ele é substituído e deformado? Por causa dos mecanismos de defesa do ego. Embora você esteja dormindo, né, o seu ego ainda tem uma partezinha dele que fica ali trabalhando para não deixar o negócio ficar muito feio. E aí o seu inconsciente sabe que essa é a hora que ele pode aproveitar para jogar alguma coisa para fora, né, que dá para dar uma enganadinha ali no ego, ele vai e camufla a coisa, distorce, põe uma outra imagenzinha ali e tal, e joga para fora, né? São as forças defensivas do ego que fazem isso, né? Ela acaba deformando tudo isso aí. Para quê? Para a pessoa não sofrer. Porque ela não está preparada para isso. É o que ele entende. Tá? Por que a pessoa não está preparada? Quando esse trauma formou, na maioria dos casos, é quando a pessoa era muito pequenininha. Talvez você pergunte, e Freud ainda falou aqui, mas e o caso da Ana? Né? A Ana O, o problema dela foi quando ela estava com um pai que era adulto. Aí Freud falou, de fato, era quando ela estava com um pai. Mas quem garante que aquilo ali não era só uma das camadas da cebola que estava ali disfarçando? Quem garante que não tem coisa muito maior ali atrás, que se fosse fazer uma análise psicanalítica, não ia levar ela lá na infância, né? Então, assim, o ego faz esse tipo de coisa para que a pessoa não se assuste. A criancinha, quando ela passa por um trauma e ela não entende, a excitação vem, ela não entendeu aquilo gerou um trauma e ela é contida. Só que uma hora ela precisa sair para ser resolvida. E se ela não sair de forma natural, ela vai sair do corpo da pessoa. Ela vai sair nas neuroses, mas ela vai sair, né? Então, por isso que é importante a pessoa fazer terapia, para ir eliminando esse tipo de coisa. Tá? As deformações têm conteúdos idênticos que conhecemos na Associação Livre. Olha aí que interessante. São as forças defensivas do ego. Então, ele diz que a técnica para você entender isso, a elaboração onírica, é evocar as ideias por associação. Tá? Claro que nós não vamos estudar aqui interpretação de sonhos, né? Para isso tem uma aula, né? Mas a técnica é essa, você ir buscando a associação para entender o que está acontecendo. Na vida onírica, a criança prolonga sua existência no homem, conservando todas as suas particularidades e aspirações. O que ele quer dizer com isso? Na vida onírica, a criança. Que criança é essa, será? Aonde está essa criança? Faça assim com o dedo, ó, todo mundo. Agora pega o dedo e faz assim. Está aqui dentro, né? É a criança que tem dentro de nós. Aquela criança que não resolveu o seu problema lá quando era pequenininha, na vida onírica, todas aquelas aspirações, todas as ideias daquela criança, as particularidades, elas saem no sonho. Tá? Os sonhos pode ser uma recordação velada de desejos reprimidos. Bom, vamos falar um pouquinho dos xistes e atos falhos. Né? Freud diz que os lapsos de linguagem na fala ou na escrita, as atrapalhações no executar de qualquer coisa, a perda ou quebra de objetos, ou brincar com objetos como parte da roupa e do próprio corpo, tudo isso aqui está dentro dos atos e dos xistes e dos lapsos que a pessoa tem. Eu vou mostrar para vocês um videozinho, está aqui na tela do computador, está escrito ato falho. Vamos assistir esse vídeo para você entender um pouquinho melhor. Antes disso, pessoal, foi um vídeo que eu peguei, no finalzinho tem uma coisinha ali falando de política, mas nada de partidarismo aqui, viu? É porque a pessoa teve a infelicidade de cometer o ato falho, o problema é dela, né? Vamos lá, tá? A pessoa troca lâmpada pra você? Ok. A pessoa troca mais por mais?
Ok. Agora, a pessoa troca o seu nome na hora H. I have to apologize. Sabe quando na escola você chamou sua professora por mãe quando ainda era criança? Ou quando trocou o nome da sua esposa depois de adúltero? Ato falho meu, eu quis dizer adulto. Essa confusãozinha foi descrita por Freud no livro Psicopatologia da Vida Cotidiana. É super comum de acontecer. Boa noite aos telespectadores da Bandeirantes, da Rede TV. Comigo, isso já aconteceu dos dois lados do balcão. Você tá tão gato hoje, Batman. Batman. Ah, mas já trocaram meu nome também. Priscila por Patrícia. São fáceis de confundir. Todo mundo confunde. É normal. Então me explica quando me chamaram de Valdirene. Zelda merda. Zelda Melo. E a psicologia ainda alimenta com rocambole as pulgas atrás da orelha. Diz que os atos falhos sempre têm uma intenção e um significado. Portanto, não adianta dizer que foi sem querer. Porque foi? Querendo. Será que onde há fumaça, há outro? Excelente canal. Ah, obrigada, Freud. Patriciadas. O nome do canal é Prisciladas, viu, gente? Vamos fazer o checklist de quem gostou do canal. Você se inscreveu? Curtiu o vídeo? E muito importantíssimo, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero ler. Toda semana eu trago uma maluquice. Um conteúdo novinho da minha prancheta pra você. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda ou é a favor ou é corrupto. Isso não existe institucionalmente. A reforma do sítio do 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 Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, com a nossa Muito bem. Perda ou quebra de objetos, né? Por exemplo, você está em determinado ambiente, de repente você começa a ficar destrambelhado demais, quebrando as coisas e tudo, e esbarrando, trombando nas cadeiras e tudo. Isso mostra alguma coisa que está ali por trás, né? Pode ser uma insegurança, né? Pode ser uma insegurança, e quando você vai olhar aquela insegurança, você conhece toda a trajetória da pessoa, tudo que ela já passou, e até chegar lá no trauma, lá na infância, às vezes foi na escola, onde a professora pegou e limitou a criancinha. Atendi uma cliente esses dias assim, limitou ela, e por causa disso, ela não consegue terminar as coisas, né? Pode ser isso. Então, tudo isso aqui, Freud falou assim, olha, parece ser muito simples e tem pessoas que nem dão importância a isso. Mas é muito interessante você começar a olhar com os olhos psicanalíticos para esses pequenos detalhes. Pessoa que hoje a gente chama de bullying, né? Pratica bullying demais com o outro, fala demais, ou se o outro é magro, ou se é orelhudo, ou se é baixo, ou se é pequeno, ou se é grande, ou a cor da pele, né? Ou a opção sexual, o outro pega muito no pé, isso pode ser um xiste, pode ter uma brincadeirinha carregada de uma verdade que está lá dentro dele. De repente ele olha para o outro e vê o outro como um espelho, né? Ele está fazendo ali uma projeção. Então esse xiste ele vai mostrar isso. Então Freud disse que tudo isso aqui é passivo de análise, tá? Bom, essas coisinhas, atos falhos, não são assim tão destituídas de valor como uma espécie de acordo tácito e ato de existir. Exprime impulsos, intenções que devem ficar ocultos à própria consciência. Então está oculto, mas são impulsos que estão lá. Ou emanam justamente dos desejos reprimidos. Bom, vamos falar de uma parte que, coitado do Freud, a gente sofreu o carro disso aqui, viu? Muito. A quarta lição,
ele vai falar da sexualidade infantil, né? Freud mostra a importância da sexualidade nas patologias, enfatizando que a vida sexual é a principal causa das neuroses. Tá? Discorre também sobre a incompatibilidade da vida sexual com a sociedade, fato que está diretamente ligado às origens das patologias, justamente a sexualidade. A sexualidade infantil existe e é a partir da repressão de desejos nessa fase que irão surgir os sintomas posteriormente. Essa, porém, não tem valor erótico, nem função procriadora, e a diferença de sexo ainda não tem papel decisivo. E ele faz a distinção entre o conceito sexual e genital. Tá? Bom, vamos dar uma explicadinha aqui para entender melhor. Essa questão da sexualidade é algo que já vem com a sociedade desde muitos anos, né? Hoje, ainda, ela é carregada de tabu. Bem provável que a maioria de vocês aqui, de nós, incluindo eu, temos coragem de assistir um filme com os nossos filhos de violência, de assassinato, de matança, mas se tiver cena de sexo, você fica todo desconcertado. É ou não é? Agora me diga o porquê, sendo que o sexo, o objetivo dele é a procriação, é a vida, é o amor, é o prazer. Por que a gente fica tão desconcertado com algo que é importante para o ser humano? E a criança, depois dos 6 anos de idade, que começa a ficar mais em grupo, a ter mais coleguinhas. Antes disso, ele é muito mais na dele, é mais egoísta e tudo. Então essa é a fase que tem esse corte, e essa criança ela começa a buscar então a referência no outro lá fora e não ali nos pais, tá bom? Mas esse desenvolvimento sexual, não só é esse interesse do filho pela mãe ou pelo pai, essa parte desse desenvolvimento é um momento onde tem muita repressão, muita submissão, muito não faça isso, não toque aqui, não pegue ali, não olhe aquilo, que a criança não entende, e aquela energia, ela é o quê? Reprimida. Ela é reprimida. Tá? E essa repressão, ela pode gerar várias neuroses no futuro. Ela pode ficar fixada em algumas dessas fases, dependendo da repressão. Tá? Então foi isso que Freud estava mostrando ali para o pessoal, e foi isso que ele sempre quis mostrar para as pessoas a respeito da sua teoria psicossexual. A partir da escolha do objeto, o autoerotismo dá lugar à sexualidade genital, o triângulo edípico, né, pai e mãe, repleto de ternura e hostilidade, forma um complexo nuclear de cada neurose. Olha só. Lembra lá da cebola? Então, olha para Freud onde está o miolo, o complexo nuclear, o núcleo. Esse complexo está destinado à repressão, mas continua a agir no inconsciente com intensidade e persistência. Porém, a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto. Posteriormente, o tomará apenas como modelo. Ocorre o deslocamento do objeto de desejo para alguém além do triângulo, com essa pessoa que ocorre o verdadeiro prazer sexual. A manifestação excessivamente intensa e prematura conduz a uma fixação parcial, que é um ponto fraco na estrutura da função social da pessoa. Tá? Então, essa manifestação, esse desejo que a criança teve, que é intensa e é prematura também, porque ele não chegou ao desenvolvimento pleno da idade dele, junto com a inibição que ele sofre por causa dos conceitos, dos dogmas, das crenças, né? E dos pudores dos pais, ele faz com que a criança fique fixada. Bom, e nós temos aqui, para terminar, a quinta lição, que fala, aí Freud ele volta a falar um pouquinho da resistência, fala da regressão e fala da transferência, tá?
Bom, Freud diz o seguinte, que quando uma pessoa está com alguma enfermidade, com algum mal, esse motivo, tá, é usar a moléstia para encontrar uma satisfação substituta. Olha só, algo mal, que a pessoa não se sente bem, mas vai substituir algo que ele deveria ter sido trabalhado e deveria estar bem. Mas essa doença, ela vai fazer com que a pessoa tenha uma fuga da realidade. Ou seja, ela vai levar os pensamentos dela para onde? Para aquele mal que ela está sentindo. E isso vai fazer com que ela não perceba a realidade que está à volta dela. Com que essa pessoa, ela não enfrente os seus temores, aquelas coisas que incomodam ela, que está lá dentro e ela não entende. Então, vem a doença como uma forma de ser uma substituta daquele mal. Tá? Os indivíduos adoecem quando, por obstáculos exteriores ou ausência de adaptação interna, lhes falta na realidade a satisfação das necessidades sexuais. A neurose é um dos caminhos para se fugir de uma realidade insuportável para o sujeito, posto que este não obteve a realização dos desejos. Então, para Freud, doença, as neuroses, problemas que as pessoas têm, acontece porque elas não conseguiram satisfazer os seus desejos e eles ficam reprimidos. De resistência à cura. O ego se recusa a desfazer o recalque. A dificuldade de se desligar do sintoma está no fato de que ele atende parte do consciente, que é a repressão, e parte do inconsciente, que é o desejo. Então, aqui tem uma luta, né? Por um lado, o desejo que ele quer e, por outro lado, a repressão. Ambas temem abrir mão do sintoma e perder a satisfação parcial que esse lhe proporciona. Às vezes você pensa, mas quando que a enfermidade vai proporcionar uma satisfação? Eu não sei vocês mulheres, mas nós homens, quando a gente fica gripado, quando a gente não fica bem, a gente sofre uma regressão, não sofre? Então essa doença, ela trouxe algum benefício para a gente? Oi? Justamente, é um ganho secundário. Por quê? Porque, justamente, nós vamos lembrar lá daquela época que a mamãe ficava preocupada, que dava chazinho, que colocava a mão para ver se você... Então, esse é o momento que os homens durões, né, se quebram um pouquinho, sofrem uma regressão e tem aquele prazer que ele teve quando era criança. Tá bom? Então tem um ganho, tá? Todo doente que vai nos procurar no consultório, você pode pesquisar qual o ganho que ele está tendo secundário com aquela doença ali. E tem pessoas que não querem perder, não. Preferem ficar com ela. Sim. Regressão no sintoma, né? Proporciona ao sujeito um prazer imediato por meio do retorno à época em que havia possibilidade da realização do desejo. Pronto, está aí, ó. Eu nem tinha lido ainda, mas é justamente aquilo que eu falei. Isso não é assim, eu dei exemplo de homens, porque eu sou homem, representante da classe masculina, mas mulher também é assim. Transferência, né? E aí Freud coloca a questão da transferência, que é um mecanismo fundamental de cura. O doente consagra ao médico uma série de sentimentos afetuosos ou hostis, que provém de antigas fantasias tornadas inconscientes. Então, aquilo tudo ali está inconsciente. Mas ele, por exemplo, uma transferência, ele, quando vê o terapeuta dele, ele acredita que aquele terapeuta vai resolver o problema dele. É como se ele pegasse tudo aquilo que ele tinha e dasse para o terapeuta. Né? É uma transferência. Aí tem vários tipos de transferência que Freud não trabalhou. Isso aqui a gente tem que lembrar que são os rudimentos da psicanálise, essas 5 lições da psicanálise. Mas com o tempo veio outros teóricos, veio a psicanálise moderna,
tá? Zimmermann, que nós estudamos há pouco tempo, a turma 1, 2, só 1 e 2, né? A 3 é daqui a uns dias. E esses novos teóricos trouxeram outra visão de transferência para a gente, não só essa que Freud usa, tem a transferência negativa, positiva, a erótica, a erotizada, tem a transferência prematura. Então, existem vários tipos de transferência, mas todos se resumem no seguinte: do cliente pegar, tirar aquilo que está ali e colocar ali para o outro. Nesse momento de tirar, de fazer essa transferência, está tendo uma reorganização cognitiva e ele está conseguindo se entender melhor. É como se pegasse aquilo que estava dentro, colocasse ali e ele conseguisse enxergar de uma forma melhor e entender o que está acontecendo. O paciente ele revive conteúdos inconscientes na relação com o médico e é na transferência que toma consciência do mesmo, elaborando-os. Então, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, né, Freud já disse que não existe psicanálise se não tiver duas coisas. O que é? Resistência e transferência. Precisa ter esses dois. Ele ainda diz, você pode usar vários outros métodos, mas se não tiver resistência e transferência, não é psicanálise, né? Então, nessa transferência aqui, aquilo que o paciente não falou quando era criancinha, por não entender, ou não falou quando era maior, por não ter quem ouvisse e que estava causando mal, aquilo ele vai falar para o terapeuta, acreditando e confiando naquela pessoa como um elo que vai ligar ele a esses conteúdos e vai ajudar a trazer para o consciente dele aquilo que ele precisa, e ele tem uma reorganização desses fatos e, consequentemente, obter o resultado, né, que ele precisa. Tá bom? Ocorre não só na relação com o médico, mas em todas as relações humanas. O que acontece em todas as relações humanas? Transferência. Às vezes você conhece uma pessoa nova, um colega, né? Aqui está cheio de colegas fazendo a psicanálise. Você conhece e sente uma empatia muito grande com aquela pessoa e começa a confiar nela, contar suas coisas para ela e assim por diante. Isso é uma transferência, tá? Bom, e aí Freud diz o seguinte, que existe 3 tipos de destino para o desejo: os conteúdos insuportáveis de adentrar a consciência e a sublimação, que é o uso da energia do desejo em outras atividades socialmente aceitas. Tá bom. Bom, é simples, não é, pessoal? Esse livro aqui, As 5 Lições da Psicanálise, ele é o livro mais simples de ser lido. É o que nós conseguimos entender de forma assim, bem didática, tá? Sem muito, ele não usou aqueles termos técnicos da psicanálise, nem termos médicos. Por que Freud não usou isso? Porque ele estava falando para um grupo de estudantes, no qual a maioria não eram médicos. Então, ele procurou trazer a psicanálise da forma mais simples possível. Tá? Bom, isso aqui foi no início. Eu estava até conversando com a minha amiga, Luciana, né? E a gente estava falando de um outro livro de Freud, que, se eu não me engano, é o volume 23, que é Freud, Moisés e o monoteísmo. E Freud ele faz uma releitura das obras dele. Ele vai falar do inconsciente, do consciente, ele vai falar do id, do ego, do superego, vai falar das fases psicossexuais. Isso sabe quanto tempo depois? Quase 40 anos depois. E ele continuou a acreditar naquela teoria que ele fez e a confirmar tudo aquilo que eles estavam falando. E será que ele ainda explica os dias de hoje? Será que essa teoria da sexualidade, ainda hoje, ela é útil para a gente? Será que ainda hoje nós podemos analisar os nossos clientes e encontrar resquícios lá na infância dele, fixação nas fases? Sim ou não? Sim. Psicólogo, nós temos psicólogos aqui com anos de experiência, né?
É isso, menino? Explica. Freud ainda explica a teoria dele, explica-se hoje. Eu também acredito que sim. Temos xistes, quem é que não tem um xiste? Quem é que não tem um ato falho? Né? E se você for parar para pensar, pode ver que tem conteúdo atrás. É ou não é? Essa brincadeira do Josué falar que eu disse que eu era o mais bonito. Isso é um xiste. É verdade, mas é um xiste. É um xiste. Não. Eu quero agradecer a vocês, foi muito bom o momento aqui com vocês. Eu confesso que eu fiquei assim, um pouquinho nervoso com a grande responsabilidade de ter pessoas ilustres aqui, né? Começando aqui da ponta e terminando lá na outra, mas eu acredito que a gente conseguiu aprender um pouquinho mais, né? Isso é o que importa. Então, muito obrigado. Agora, Josué, por favor. Nós queremos devolver a nossa gratidão ao professor Lúcio, agradecê-lo pela palestra tão esclarecedora, que nos motiva, nos encoraja a aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento nesse apaixonante mundo chamado psicanálise. Nossa gratidão ao professor Lúcio. Permita-me, por favor, relembrar vocês dos nossos cursos do segundo semestre. Receberam esse informativo? Então leiam, por favor. Quem não recebeu, quem não pegou, pode pegar na saída. Nossos colaboradores. Eu quero apenas dar ênfase à pós-graduação em Neurociências Cognitivas e Comportamentais, com ênfase em PNL. Começa no mês de agosto. Para quebrar o protocolo, não farei isso hoje, mas amanhã quero convidar o Lúcio Mendes para falar um pouquinho sobre essa pós-graduação, as vantagens de você fazer uma pós-graduação em neurociências cognitivas e comportamentais com ênfase em programação neurolinguística. E há um curso também de hipnose, PNL clínica. Quem tirou fotos aqui, pessoal? Muitas fotos? Então vocês vão falar assim, o que nas fotos? Isso, hashtag conferência psicanalítica. Postem essas fotos, por favor, postem essas fotos. A palestra, o orador, muito bonito por sinal, professor Lúcio. Isso é neurose. Horário de amanhã, assim encerramos neste momento a palestra de hoje.